Bom, pessoal, nós estamos então discutindo uma visão, uma alternativa do dinheiro, daquilo que é mais tradicional, né? A gente viu a teoria do Menger e do Adam Smith, que é a mais difundida, mais conhecida de todos, né? A moeda tendo emergido como um meio de troca, emulada pelos interesses dos próprios indivíduos, de realizar trocas, etc. Isso aí tudo já foi devidamente explicado, acho que vocês compreenderam bem, levando em conta as respostas que deram, né? Eu também já mandei um vídeo para vocês sobre uma visão chamada cartalista, né? Em que o dinheiro, na verdade, ele emerge como uma criatura do Estado. Então, é uma tradição já longa, né? E eu vou agora mostrar para vocês mais detidamente, né, do que nos outros vídeos. Os outros vídeos foram um pouco mais rápidos, mas agora mais detidamente a visão do Keynes, que podemos dizer assim é a visão mais desenvolvida dessa ideia de que dinheiro é uma criatura do Estado. E vamos entender em que sentido dinheiro é uma criatura do Estado, né, e o que é propriamente dinheiro. Então, eu vou me aproveitar aqui de fazer uma apresentação mais detalhada a partir do que o próprio Keynes diz, porque aí nos facilita bastante toda a discussão. Então, basicamente, a ideia é que o dinheiro é uma criatura do Estado, mas a pergunta é o que é o dinheiro, ou moeda, e por que Keynes e essa outra corrente diz que o dinheiro é uma criatura do Estado. Então já observa desde logo, né, a oposição direta, né, entre esta visão e a visão mengeriana, smithiana, de que o dinheiro emergiu naturalmente, de trocas, etc., pelos indivíduos. Aqui a visão é exatamente oposta. O dinheiro emergiu como uma deliberação do Estado ou das autoridades. Aqui, Estado é autoridade, né? Um ser hierarquicamente superior e que coordena a sociedade através de leis, normas, etc. Então, o Keynes tem algumas definições. Nós vamos começar primeiramente com a definição do que é dinheiro, aqui, o que é exatamente do que nós estamos tratando. Então, na definição de Keynes, dinheiro é a moeda de conta. E o que é a moeda de conta? É aquilo em que dívidas são escritas e preços são listados. E é também o poder de compra, é aquilo em que o poder de compra é expresso. Então, para ele, segundo Keynes, este é o conceito principal de uma teoria do dinheiro. Então, para começo de conversa, é isso que ele está dizendo, para a gente ter uma ideia do que seja dinheiro, o primeiro conceito fundamental ele está chamando de moeda de conta, mas a gente chama atualmente de unidade de conta. Então, a primeira coisa, para que exista dinheiro com sentido, é que exista uma unidade de conta em que as dívidas e a lista de preço possam ser escritos, serem expressos. Né? E também em que o poder de compra, a gente já vai ver, em geral, possa ser expresso. Então, primeiro conceito importante para entender dinheiro, segundo Keynes, é a unidade
de conta, por essas razões. Então, continua ele, a moeda de conta, ou se a gente quiser, a unidade de conta, surge junto com dívidas, que são contratos de pagamento diferido, e listas de preços, que são ofertas de contato de compra ou venda. Então, essas dívidas e tabelas de preços, sejam elas registradas oralmente ou por meio de registros contábeis, em tijolos cozidos ou documentos em papel, só podem ser expressas em termos de uma moeda de conta. Então, veja só que fundamental. E até em contraste com a visão mengeriana, smithiana. Moeda é fundamentalmente, moeda de conta, fundamentalmente surge quando dívidas são escritas e quando listas de preços são escritos. Então, aqui, contratos, né, contratos para pagamento diferido, quer dizer, para pagamentos futuros, é um conceito fundamental para o dinheiro, para entender o sistema monetário. Ao contrário lá de Menger, Smith e outros, quando a gente pensa em moeda como meio de troca, como uma mercadoria meio de troca, os contratos não são relevantes, ou não são relevantes para a conceituação, para a natureza do dinheiro. Contratos podem existir, eventualmente, mas os contratos não têm nada que ver seriamente com o dinheiro. Aqui, pelo contrário, os contratos são, como é que a gente pode dizer? São essenciais, são o que dá concretude, dá objetividade à moeda de conta. Né? Então, essas dívidas e tabelas de preço, sejam elas registradas oralmente ou por meio de registros contábeis, de tijolos cozidos ou documentos em papel, só podem ser expressas em termos de uma moeda de conta. Então, veja só, o meio em que essas dívidas e tabelas de preço serão registrados não importa. Olha o que ele diz. Podem ser registrados oralmente, ou seja, eu posso simplesmente fazer uma declaração. Meio, não interessa. Se é ouro, prata, bronze, uma vaca, um camelo, um pedaço de papel, um tijolo cozido, ou se é meramente trocas de bytes no computador, não faz a menor diferença para o conceito de dinheiro. Tanto faz quanto tanto fez. Então, é óbvio que eu não vou entrar nisso, mas vocês estão aí, nós estamos vendo aí um monte de laudas e laudas com a nova moeda digital. Não tem nada de novo em moeda digital, nós já fazemos isso sobejamente. Tem a mudança da tecnologia em que vai se expressar a unidade de conta é irrelevante para a ideia de dinheiro. Irrelevante. Pode ser o que for, não é a concretude do material que define o dinheiro. É a relação social que o dinheiro é. Né? É uma unidade de conta e ela emerge ou ela se concretiza, essa unidade de conta, em contratos de dívida ou listas de preço. Ok? Então, esqueçam, pelo menos nessa versão, esqueçam o dinheiro como alguma coisa, no sentido de alguma coisa material. Tem que ser algo material? Não precisa ser nada material. Mas, no entanto, apesar de dito isso, existe uma diferença entre aquilo em que as dívidas serão expressas e as listas de preços serão colocadas, listadas, apresentadas, expressas, e a coisa que vai responder àquilo, a dívida, que vai satisfazer uma dívida ou que vai satisfazer um preço pedido. Alguns tentam fazer essa diferenciação
querendo dizer que dinheiro é uma coisa, moeda é outra. Sim e não. Sim, e como a gente está mostrando aqui, existe uma parte da ideia de dinheiro, uma dimensão da ideia do dinheiro, que é a dimensão unidade de conta, bastante abstrato, algo mais abstrato, e existe uma outra parte, digamos assim, do conceito, que é o que o Keynes chama de moeda propriamente. Ou seja, vamos seguir a definição dele, moeda propriamente, ou seja, aquilo pela entrega do qual contratos de dívida e contratos de preço são liquidados. Então, só para dar um exemplo disso, para ficar bem óbvio, se você vai no mercado e compra uma geladeira através de uma dívida, faz uma dívida lá no mercado e escreve a dívida lá, vou pagar em 10 vezes a geladeira, aquele contrato é escrito em unidades de conta. Então tá lá, eu devo, sei lá, R$2.000 que vou pagar em 10 vezes. Várias prestações de R$2.000. E o que está escrito no contrato é algo que você precisa entregar para satisfazer o contrato, para liquidar a dívida. Então, veja, o preço da geladeira foi escrito R$2.000 e você vai comprar a geladeira com um contrato de dívida no valor de R$2.000 parcelados. E o que você tem que entregar? R$2.000. Mas o que são R$2.000? O que eu entrego? Você pode entregar notinhas, né? Várias notinhas, 20 notinhas de R$100, por exemplo, ou você pode entregar cheques, transferências bancárias para pagar aquela dívida. Então, a moeda de conta surge, como diz o Keynes, surge quando listas de preço e contratos de dívida são estabelecidos, e a coisa, moeda propriamente dita, entra quando você vai liquidar a dívida, ou o preço. Você pode entregar também à vista R$2.000 e tirar a geladeira. Ok? Então, são formas, né, a coisa que o poder de compra é expresso, como diz o Keynes. Então, isso que é a moeda propriamente, é como o poder de compra é expresso. Então, e na forma da qual, né, da moeda propriamente, uma reserva de poder de compra geral é mantida. Você pode guardar essa coisa no seu bolso, por exemplo. Deriva seu caráter, então, a moeda propriamente dita, deriva seu caráter, ou a coisa, deriva seu caráter de sua relação com a moeda de conta, uma vez que as dívidas e os preços devem primeiro ser expressos em termos da última. Algo que é meramente usado como conveniente meio de troca, então ele está falando justamente da teoria do Menger e do Adam Smith, algo que é meramente usado como conveniente meio de troca à vista pode parecer dinheiro, na medida que pode representar um meio de manter o poder de compra geral. Mas, se isso for tudo, mal saímos do estágio do escambo. Exatamente o que é a teoria mengeriana. Não é mais do que uma teoria do escambo. Contratos são irrelevantes. Embora a moeda possa servir como reserva de valor, ela não é especialmente uma reserva de valor. Ela também não é especialmente uma unidade de conta. Portanto, a descrição do Menger vale tanto para uma economia de escambo como valeria para a economia atual. O problema é que a economia atual não é uma economia de escambo nem perto daquilo. Mas veja, em essência, a teoria da moeda meio de troca, moeda mercadoria meio de troca, ela não avança muito em relação a uma teoria do escambo. Basicamente, ela é irrelevante, a moeda para a economia como um todo.